Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec, né? Muito obrigado a todos, então vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Nós estamos aí na parte das manifestações dos espíritos. Hoje vamos estudar o item 11. A gente começou a entrar num assunto muito interessante que é da mediunidade em si, né? Que as pessoas têm muito interesse e as pessoas têm muitas perguntas, muitas questões e muitos mitos para a gente desfazer do movimento espírita, né? Então, sejam bem-vindos. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e convidar pessoas, isso é muito importante. Se inscrever nos canais. O nosso, o nosso amigo José hoje, por questões profissionais, não vai poder participar, mas a gente vai, aí com a ajuda de vocês, tocando o barco, né? Então, também participem, é importante fazer questões, primeiramente sobre aquilo que a gente vai estudar, é importante, e a gente sempre abre um espacinho para aquelas questões mais gerais, né? Se sobrar tempo, a gente procura dar uma abordada. Então, que a gente tenha um ótimo estudo. Então, a gente vai continuar agora no item 11, né? Então, vamos seguir para a leitura. Então, o item 11, diz Kardec: o fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como um buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. Então vejam que Kardec inicia essa parte da obra, como a gente viu semana passada, falando, resumindo os tipos de manifestações dos espíritos, né? Como é que eles se manifestam. E já no item 11 ele já entra na questão do fluido do perispírito. A gente vai ver agora alguns itens sobre isso. Por que Kardec vai fazer isso? Porque é justamente a base, a chave dos fenômenos espíritas está justamente nesse fluido especial que compõe o perispírito, né? Da qual o espírito ele é envolvido. É o perispírito o responsável, de uma maneira central, por todos os fenômenos. Então é natural que, ao falar dos tipos de manifestações, agora ele comece a tratar do fluido para que a gente possa entender o papel desse perispírito, desse fluido, nas manifestações. A primeira coisa que ele quer deixar claro é a natureza desse fluido. Lembrando que a gente já explicou o porquê Kardec usa essa palavra fluido, né? Ela é justamente para designar algo da qual eu não conheço a natureza. Eu apenas aprecio seus efeitos, né? Então, eu sei dos efeitos que essa coisa produz, embora eu não saiba a sua natureza. Por isso essa palavra, que a gente chama de palavra coringa, enquanto eu não sei a natureza da coisa, eu chamo ela de fluido. O dia que eu souber, eu substituo. Então, o perispírito, que é o próprio fluido, né? Como ele deixa claro, esse perispírito, esse fluido, em relação à nossa matéria grosseira, a matéria propriamente dita aqui do nosso mundo material, esse fluido ele consegue penetrar e atravessar essa nossa matéria.
essa nossa matéria propriamente dita. A matéria do nosso mundo material, ela não consegue atingir o fluido, esse perispírito. Só em condições especiais, mas em condições normais, não. O fluido, ele consegue, ele não sofre a influência dessa matéria grosseira, quando o espírito está na situação de desencarnado, né? E por isso ele consegue atravessar. E é muito importante essas frases de Kardec, que ele diz: nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Para que a gente, que nem eu sempre digo, a gente tem que levar a sério o que Kardec está dizendo. Nenhuma matéria pode servir de obstáculo ao fluido do perispírito. Então eu não tenho como usar alguma matéria minha aqui para atingir o espírito, para prender o espírito, para bloquear o espírito. Não há como eu fazer isso, né? E isso é muito importante porque muitas crenças espiritualistas vão achar que existem objetos, cores que possam, ou outras questões materiais que possam aí, de alguma maneira, atrair ou espantar os espíritos. A gente vai aprender com esse espírito que nada opõe obstáculo ao fluido do perispírito, né? Então, os espíritos, eles atravessam as paredes, não tem lugar onde eles não possam penetrar, não tem problema. O problema de espaço que a gente tem, espaço limitado que a gente tem aqui enquanto encarnados, os espíritos não sofrem, né? A gente às vezes pensa muito mais como encarnado e não reflete como espírito, porque, por exemplo, a gente está dentro da nossa casa, com as paredes, com o teto, então às vezes a gente pode achar que tem um espaço limitado para caber espíritos ali, mas é que os espíritos, eles além de atravessar, eles vêm além das paredes, né? E já para concluir essa minha primeira fala, a outra coisa muito importante é que Kardec fala de maneira genérica de todos os espíritos. Ele diz: os espíritos, eles penetram por toda parte. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Então, Kardec não está falando dos espíritos superiores apenas, ele está falando de todos os espíritos. Já que a gente sabe que existem muitas obras mediúnicas pós-Kardec que colocam o espírito não conseguindo abrir portão, atravessar parede, ou como se tivesse algum tipo de terapia em que eu pudesse prender o espírito, a correr. Não, não tem isso para o espiritismo em Kardec, né? A única coisa que a única coisa que atinge esse fluido são os pensamentos, que é da alma, mas nada material, né? Então é muito importante a gente fixar isso para que a gente possa entender como é que vai se dar o fenômeno. Eu tenho no estado normal esse perispírito que é assim, como a gente acabou de comentar, e para ele entrar em contato e se manifestar no mundo material, eu vou precisar de condições especiais e momentâneas. Vão ser sempre essas duas ideias, né? É algo especial, ou seja, não é algo comum, porque o comum é justamente não atingir a nossa matéria, e é algo momentâneo. Por isso que quanto maior for o efeito material que a gente atribua a um fenômeno mediúnico de algum espírito, mais a gente tem que desconfiar e procurar pesquisar e analisar. Porque é sempre mais difícil. Quanto mais material o fenômeno, ele é mais difícil, né? Devido a justamente essa diferença do corpo do perispírito para a nossa matéria. Mas então vejam que num pequeno itemzinho ele coloca um princípio que vai nortear toda a teoria espírita. Eu não posso ficar fazendo uma relação leviana entre mundo material e mundo espiritual, porque eles são radicalmente diferentes.